Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pega algo que é feio, algo que parece um erro, e transforma isso em uma mensagem poderosa. Eu tô falando da distorção. É sujo, soa como algo radical, perigoso e rebelde. A distorção é como pegar um sinal e quebrar ele em várias partes. O importante é que a distorção amplifica a emoção e assusta seus pais. A distorção torna tudo mais legal. E acredite, muitas das músicas que você já ouviu com distorção surgiu de algum acidente, sem querer. Mas quais são as distorções que existem? Será que existe um jeito certo de configurar uma distorção? E quanto de distorção você deve utilizar na sua música? Nós vamos descobrir tudo isso agora aqui nesse vídeo, depois da vinheta. A distorção na música é um fenômeno que remota aos primórdios da eletrificação e amplificação de instrumentos musicais. Uma das primeiras formas documentadas de distorção foi o uso de amplificadores de válvulas e amplificadores de guitarras elétricas no início do século XX. O amplificador de guitarra mais antigo que se tem notícia, com o intuito de criar distorção, é o Fret Tremble, de 1929, projetada por Clayton Orr Doc Kaufman. Esse amplificador usava uma válvula 71A para criar um som de guitarra distorcido. Clayton Orr Kaufman, ou apenas Doc Kaufman, atuou como designer-chefe de guitarras elétricas da Rickenbacker, sendo responsável por produzir a primeira guitarra elétrica com sistema vibrato com recurso de estoque. Essa edição influenciou fortemente o desenvolvimento subsequente de guitarras elétricas nas décadas de 1940 e 1950. Não é à toa que Doc Kaufman, em seguida, se juntaria com Clarence Leonidas Fender, mais conhecido como Leo Fender. Juntos, fundariam a KIF, que alguns anos mais tarde se tornaria a Fender Electric Instrument Company. Mas o legado de Doc Kaufman não para por aí. Além de sócio e muito amigo do Leo Fender, Doc Kaufman também era amigo de Lester William Postmus, mais conhecido como Les Paul. E dessa amizade e parceria surgiu a vibrola. Enfim, esse vídeo aqui é para falar de distorção e não de guitarra. Então foi só ali pelas décadas de 1950 e 1960, com a popularização do rock and roll e o surgimento de guitarristas como Link Wright e Dave Davis, que a distorção passou a ser utilizada de forma criativa e deliberada nas músicas, gerando os sons característicos do rock and roll distorcido. Link Wright é muitas vezes creditado por criar um dos primeiros registros de distorção proposital com sua música instrumental Rumble, em 1958. Música essa que foi banida em várias rádios dos Estados Unidos, pois o termo Rumble era uma espécie de gíria utilizada para uma briga entre gangues. E temia-se que essa gíria, somada ao som poderoso da distorção dessa música, glorificasse a delinquência juvenil. O disco é o único single instrumental já banido das rádios dos Estados Unidos. A distorção pode ser crua, mas ao mesmo tempo é um som poderoso. Libertador. A distorção é um grito. Se você curte assistir vídeos como esse, por favor, siga o nosso canal, deixa um joinha aqui no vídeo, porque a sua participação é fundamental para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse, que são produzidos com muito carinho para você. Valeu! A distorção pode ser linear, com uma alteração na amplitude ou fase, sem adição de novas frequências, ou pode ser não linear, quando novos componentes de frequência são gerados e sobrepostos. E existe literalmente vários tipos diferentes de distorção que podem ser utilizados na produção musical, capaz de gerar todo tipo de efeito sonoro. Eis aqui os mais comuns. Distorção de ganho ou saturação. Essa é a forma mais comum de distorção e é frequentemente usada em guitarras elétricas e amplificadores. Ela ocorre quando um sinal de áudio é amplificado a um ponto em que os picos da forma dessa onda são cortados ou achatados, criando assim um som mais agressivo e rico em harmônico,
como é o caso do overdrive. Essa é uma distorção suave usada para dar um toque de saturação ao som. Distorção de fita. Antigamente, as gravações eram feitas em fitas magnéticas e, ocasionalmente, acontecia a saturação da fita, criando uma distorção quente e rica em harmônico. Hoje em dia, muitos plugins de áudio tentam recriar esse efeito vintage, como é o caso do tape distortion, distorção causada quando um sinal é gravado ou reproduzido em uma fita magnética e os picos são saturados. Distorção harmônica. A distorção harmônica envolve a introdução controlada de harmônicos na forma da onda original, criando um som mais complexo e texturizado, como é o caso do saturation, que é o processo de adicionar distorções harmônicas ao som, e o harmonic distortion, que envolve a criação de harmônicos adicionais na forma de onda original. Distorção de fuzz. O fuzz é um tipo específico de distorção que cria um som altamente distorcido e borrado. É frequentemente associado a guitarras e baixos. Distorção de circuito. Em sintetizadores e equipamentos musicais, a distorção de circuito pode ser utilizada para criar tons únicos e distorcidos. É frequentemente ajustado por meio de controles específicos do próprio equipamento ou do plugin. Tube distortion, ou distorção de válvula. Esse tipo de distorção é associado a amplificadores de válvula, tube, e tem um som quente e vibrante. Esse tipo de distorção ocorre quando as notas musicais são tocadas simultaneamente em um instrumento polifônico, criando um som de cortes distorcidos. Crunch. Crunch é uma distorção moderada que adiciona textura e calor ao som. A distorção digital pode ocorrer quando um sinal de áudio é muito amplificado, excedendo a faixa dinâmica disponível em um formato digital. Isso pode resultar numa distorção desagradável, muitas vezes chamada de clipping. Esse lance de clipar a música, na maior parte das vezes, é quando você erra alguma configuração ou no processo de captação desse som, ou na mixagem, ou na masterização, onde também envolve o lance da preparação desse arquivo, desse áudio que você está trabalhando. Como, por exemplo, transformar esse arquivo em um arquivo MP3, onde vai existir ali naturalmente uma compressão desse áudio. E isso vai trazer algum ruído, alguma distorção para esse som que você está produzindo. E para você ser capaz de detectar esse tipo de distorção, você precisa treinar a sua audição. E um jeito bacana de você fazer isso é utilizando o site do SoundJam, que por sinal é parceiro aqui desse canal. Você pegar o link que está na descrição do vídeo, você vai ter 20% de desconto caso você venha utilizar algum exercício lá que é pago, porque vários dos exercícios que tem nesse site, eles estão gratuitos. Você pega o link, faz o seu cadastro sem pagar nada e pode começar a treinar a sua audição aí. Mas caso você venha utilizar algum dos exercícios que são pagos, você ainda vai ter esse desconto que é exclusivo aqui desse canal. E eu não vou estar recebendo absolutamente nada por esse desconto que você está utilizando.
utilizando. Isso foi uma parceria que a gente trouxe aqui especificamente para que você possa treinar a sua audição. Então vamos ver aqui no site uma ferramenta que eles oferecem para a gente poder treinar essa nossa habilidade exatamente de detectar essas distorções ruins que vão afetar a qualidade do som da música que você está produzindo. E aqui no site a melhor ferramenta para você treinar isso é o Distorted Reality. Ele vai aqui agora executar 2 sons e a gente tem que identificar qual som que está limpo e qual som que tem uma distorção aqui. A distorção pode vir acompanhada de vários outros efeitos, assim como exige um certo conhecimento com relação à frequência. Esse vídeo aqui que você está assistindo faz parte de uma playlist inteira sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá, porque tem umas informações complementares a esse vídeo que são muito interessantes. Uma parte da distorção é analógica, é orgânica, e muitas vezes a criatividade em utilizar a distorção nasce até de algum acidente. É como uma onda no mar, você sabe o que é, mas elas nunca são iguais. Por isso a distorção parece um som tão primitivo. Vivo. Mas embora pareça um som agressivo, barulhento, a distorção também pode ser algo muito bonito. A distorção na música tem uma história que remota a quase um século, e a sua utilização evoluiu ao longo do tempo para se tornar um elemento fundamental em muitos gêneros musicais. É desagradável, mas funciona muito bem. Você já utiliza a distorção? Coloca aí nos comentários qual que é a sua distorção favorita. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.